Mateus 28:16, aqui Jesus já havia morrido e ressuscitado. Glória a Jesus. E ele já estava 40 dias aproximadamente já ressuscitado, já para ser elevado aos céus. E nos últimos ensinamentos dele, ele falou isso para os seus discípulos. Você já achou Mateus 28? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos para te adorar, para te bendizer. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que já se batizaram. Queremos te agradecer por cada um de nós que o Senhor trouxe aqui, e que nessa hora o Senhor venha falar conosco, Deus, nos instruir, abrir o nosso entendimento, Deus, e trazer-nos de volta a tua realidade, a tua verdade para as nossas vidas. Que caia por terra todo e qualquer espírito contrário, que caia por terra todo e qualquer engano, que caia por terra, Pai querido, em nome de Jesus, toda e qualquer ação maligna, e saia deste lugar, de que somente o teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir, para se mover e para falar aos nossos corações, e que essa palavra produza bênçãos em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nesse texto, então, como eu já dizia, o Senhor Jesus já havia ressuscitado. E ele estava dando as últimas orientações aos seus discípulos. E uma das últimas orientações, que são um dos memoriais que nós temos na Nova Aliança, é o batismo. O Senhor Jesus não só orientou, mas ordenou aos seus discípulos que batizassem nas águas. Batizassem aqueles que fossem novos discípulos. E dentro da história, deixa eu falar um pouco sobre isso, né? Dentro da história do Evangelho brasileiro, a Nova Vida, a Igreja de Nova Vida, através do seu fundador, Bispo Roberto Macalister, ele teve uma revelação do que seria o batismo. Porque em muitas igrejas, o batismo era simplesmente você cumprir um ritual. Em muitas igrejas, o batismo era simplesmente você participar ali para caracterizar que você se tornou membro daquela igreja. Inclusive, tem até algumas igrejas que mesmo você já sendo batizado, se você for transferido de outra igreja, elas até te exigem que se batize novamente nelas. Isso, mas vamos deixar isso para o outro lado. Então, o batismo, queridos, ele vai muito além disso. O batismo, ele tem uma importância tremenda, porque ele simboliza diversas coisas na nossa vida. E eu queria trazer essa realidade não só para aqueles que se batizaram, mas para todos nós que se batizaram hoje, mas para todos nós. Porque muitos de nós, às vezes, passamos pelo batismo, somos batizados, mas não entendemos as situações pelas quais passamos. Muitas vezes a gente é batizado, mas não entende o total significado do batismo. Eu estava até dando uma olhada, olhando novamente, se a gente vê, o Novo Testamento mostra que o batismo ele já era prefigurado no Antigo Testamento. Por exemplo, as águas de Noé, a Bíblia vai dizer que prefiguravam o batismo. A nuvem no deserto que cobria Israel prefigurava o batismo. Então a Bíblia fala que tanto a geração de Noé foi batizada, prefigurada no dilúvio, quanto o povo de Israel todo foi batizado, prefigurado pela nuvem. Então não era simplesmente algo que é um simbolismo, não era simplesmente você dizer que estava participando da igreja, não. Tinha coisas muito interessantes, muito importantes, espirituais, que acontecem e que acontecem até hoje através do batismo nas águas. E eu queria que a gente pensasse sobre isso.
Eu me lembro quando eu era mais novo, não é que eu seja velho não, eu já fui mais novo, mas eu ainda não sou velho não. Mas quando eu era mais novo, existia uma cultura dentro do catolicismo que você precisava batizar as pessoas para que elas fossem salvas. E eu me lembro que eu me batizei um pouco tarde, porque meu pai queria que eu escolhesse os meus padrinhos, então eu batizei um pouco tarde. Então isso gerou um conflito na minha família. Ah, ele está pagão, ele ainda não se batizou, e se acontecer alguma coisa, ele não está protegido. Então existia uma cultura, e essa cultura influenciou o Evangelho. Você já ouviu a doutrina da predestinação, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Então tinham pessoas que se batizavam nas águas, nessa cultura e nesse entendimento de que era o batismo que salvava. É o batismo que salva? Não, graças a Deus todos falaram não. Não é o batismo que salva, mas é a fé em Jesus Cristo. É por isso que o batismo tem que ser acompanhado de arrependimento de pecados e da fé em Cristo Jesus. Não adianta eu batizar alguém que não crê em Jesus. E não adianta a gente simplesmente crer em Jesus, se batizar e achar que vai ser salvo só porque batizou. Se não perseverar na fé, meu irmão. Então talvez hoje eu estou falando para pessoas que se batizaram hoje, graças a Deus. Mas estou falando para pessoas que podem ter se batizado como eu, há 20 e tantos anos atrás, há 30 anos atrás. Se eu não perseverar na fé em Jesus, aquele batismo que eu tive lá, não é que não valeu de nada, mas ele não é suficiente para a salvação. Eu preciso perseverar na fé em Cristo Jesus. Então aqui já fala para nós que ser batizado não é o fim, mas é o início de uma caminhada com Cristo. E essa caminhada só vai terminar quando Jesus vier nos buscar. Então hoje, você que se batizou, alguns que se batizaram recentemente, vocês estão começando uma caminhada que eu já estou há 20 e tantos, Marcelão já está há 27 anos, Diaconisa Marilúcia já está há não sei quantos anos, mas é uma caminhada que todos nós estamos trilhando para conhecer a Jesus e para ser um instrumento de bênção e para perseverar na salvação em Cristo Jesus. Então aperta a mão do teu irmão e diga para ele: você está de parabéns, meu irmão. Não sei quando você se batizou não, mas você está perseverando. Pergunta a ele: você já se batizou? Tu lembra do teu batismo? Pergunta para ele: tu lembra do teu batismo? Então, glória a Deus. Então, não vou ser salvo porque batizei. Eu preciso perseverar na fé em Cristo Jesus. Só para orientar, né? É por isso que nós não batizamos crianças. Porque é necessário que a pessoa tenha fé e se arrependa dos seus pecados. Como é que uma criança recém-nascida de 1, 2 anos, ela vai ter fé e vai ter compreensão de que precisa se arrepender dos seus pecados? Então, por isso que a gente só para você orientar, como a gente está pregando, ensinando, a gente ensina essas coisas. Mas uma coisa que o diácono Marcelão falou aqui no início do culto, e que a gente precisa entender, é que ser batizado não vai fazer com que você seja livre de tentações. Eu quero lembrar aqui a você o próprio Senhor Jesus, que em Mateus 3 ele foi batizado nas águas, e no capítulo 4 diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo. Pastor, você hoje é pastor, 20 e tantos anos, você ainda é tentado? Será que eu ainda sou tentado? Somos tentados, queridos. E eu quero trazer uma realidade aqui, que tentação é você ser tentado, é você ser levado a fazer algo que seja contrário à vontade de Deus. Porque quando se fala de tentação, todos pensam logo em área sexual. Ah, fulano está sendo tentado. Ah, ele está pensando nisso, ele está pensando naquilo. E isso é uma tentação também, queridos. Mas quem dera se fosse só isso.
Ser tentado é você cobiçar, você querer fazer algo, você ser desejoso de fazer algo que é contrário à vontade de Deus. E isso abrange muita coisa. Quantas vezes nós somos tentados, por exemplo, a não perdoar? Quantas vezes nós estamos tentados, quando estamos falando aqui de batismo, a gente vem à igreja, a gente crê em Jesus, mas quando fala em batismo, não quero batizar. Isso é uma tentação, queridos. Porque nós estamos deixando de obedecer aquilo que Jesus nos ordenou. Então, falando de tentação, não é algo que simplesmente está relacionado à área sexual. Quantas vezes, vou confessar meus pecados aqui, posso? Ainda bem que o tanque do batismo está aqui, qualquer coisa me batiza de novo. Uma das maiores tentações que eu tive da minha caminhada cristã não foi área sexual, mas foi desistir. Quantas vezes eu fui tentado a desistir? Era uma tentação muito forte para mim. Ainda não deixei de ter essa tentação não, mas hoje eu lido melhor com ela. Mas como isso foi forte, queridos? Desistir de tudo, desistir de ministério, desistir de chamado. Quantas vezes eu pensei em abandonar tudo? Então, você ser batizado nas águas não quer dizer que essas coisas não vão acontecer, que você está livre. Vai continuar sendo tentado a fazer o pecado que queria fazer. Vai continuar sendo tentado, isso aí continua, queridos, não acaba. Eu gosto de uma frase de Lutero, meu Deus, eu gosto de uma frase de Lutero que ele dizia que ele pensava, que o velho homem, o Adão, o velho homem, havia sido morto no tanque do batismo. Mas ele vai dizer, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então eu tenho que mortificá-lo todos os dias. Porque se eu não mortificar, ele ressurge com uma força. Então, queridos, todos nós que estamos aqui, independente se você batizou há pouco tempo ou há muito tempo, todos nós continuamos sendo tentados. Jesus batizado foi tentado. E não há nenhum... tentação não é pecado, deixando isso bem claro. Ser tentado, até Jesus foi tentado. Mas nós não precisamos pecar. Ser tentados, todos nós fomos, Jesus foi e seremos. Mas ser tentado não é pecado. A tentação, o pecado, ele existe quando nós damos lugar à tentação e cedemos e concretizamos o ato. Então, nessa noite, talvez você esteja aí sendo tentado em algumas coisas. Resista na fé, meu irmão. Amém. Resista no poder de Deus, que Deus tem vitória para nós. Amém? E é interessante a gente observar também que, como muitas igrejas fizeram ao longo da história, mas o batismo não é o meio pelo qual você entra no corpo de Deus, faz parte da membresia da igreja local. Não é necessário isso. O batismo, ele existe, ele tem todo um outro simbolismo. Então, se eu já me batizei, e a Bíblia fala que há um só corpo, uma só fé, um só batismo. Então, se eu me batizei, eu já estou inserido no corpo de Cristo. Eu não preciso me batizar na nova vida, se eu sou na nova vida, eu saio da nova vida, vou para outra igreja, me batizo lá. Não é esse o significado. Não é que eu vá me passar pelas águas só para fazer parte de uma igreja, só para fazer parte da igreja local que eu estou dizendo. Mas o batismo, ele tem um outro significado que vai além dessas questões naturais. E é onde eu quero chegar agora. O que é o batismo, então? Texto que nós lemos. O batismo é um mandamento. É uma ordenança. Jesus, ele não colocou em condições aqui dizendo, se você quiser, você batiza. Ele não colocou aqui em condições dizendo, se você sentir no coração, você batiza. Ele não ensinou isso. Ele disse, aquele que crer e for batizado. Então, se eu creio em Jesus, eu preciso seguir essa caminhada de obediência e me batizar nele, me batizar nas águas, cumprindo o mandamento e a ordenança dele. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque muitos de nós, às vezes ficamos assim, não estou sentindo no coração, e vai só adiando o batismo.
Isso revela o que no coração de uma pessoa? Rebeldia, desobediência. Ela não quer ter um compromisso com Cristo, não quer seguir a ordenança que Jesus deixou. Se torna um pecado, queridos. O ladrão da cruz, a gente às vezes pensa, o ladrão da cruz morreu e foi para o céu e não foi batizado. Mas ele não teve tempo de batizar. Agora, às vezes, a gente fica 5 anos, 10 anos frequentando uma igreja, fiel ali, vai todo domingo, vai de segunda, vai quarta, mas quando fala, batiza. Esses são aqueles que lá no livro de Apocalipse, algumas versões, as mais antigas especialmente, vai dizer que os tímidos ficarão fora do reino de Deus. Quando fala os tímidos ali, não está falando de temperamento. Não, todos que têm temperamento tímido vão para o inferno. Não, mas está falando exatamente dessas pessoas que não tiveram coragem. Lembra da coragem? Que não tiveram coragem para seguir o caminho de Deus. Começava a botar desculpa disso, desculpa daquilo, para não tomar uma posição com Deus. Essas pessoas vão ficar de fora do reino. Como diz pastor Pablo, posso ouvir uma misericórdia aí? Então, nessa noite, eu preciso tomar uma decisão com relação à obediência a Deus. Será que eu estou frequentando uma igreja? Sou salvo, creio em Jesus, mas quando fala de batizar nas águas, eu me escondo, eu fujo, eu tento me esquivar. E Deus está dizendo para mim, a oportunidade já está sendo colocada diante de você. Tem a piscina, nós já estamos fazendo o batismo neste lugar. Deus já te está dando oportunidade. Então está na hora de você ter coragem para dar o próximo passo. Coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, para que os milagres que Deus tem para realizar na sua vida possam se concretizar. Então diga para o seu irmão mais uma vez, tenha coragem, meu irmão, para fazer o que precisa ser feito. E graças a Deus, porque a gente tem um batismo aqui, uma piscina legal. Às vezes a gente vê alguns batismos, outras vezes. Outro dia eu estava vendo um batismo lá na Sibéria. O cara cortava assim o gelo. Aí ficava um obreiro de um lado, um obreiro do outro. O cara levantava a mão. Aí jogava o cara assim. Puf. Imagina aquela água ali, sei lá, 2 graus. Para batizar nas águas. Aqui a gente batiza a água tranquila aqui, a piscina tranquila. Então, não tem motivo, queridos, para que nos afastemos disso. Jesus nos ordenou a fazer isso. Então, obedeça. Faça aquilo que Jesus te ordenou a fazer. Mas, deixa eu avançar. Quando nós nos batizamos, tem um simbolismo que é fundamental você entender. Porque é uma identificação nossa com Cristo. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, ao batizar, quando você mergulha nas águas, é por isso que nós batizamos por imersão, você mergulha nas águas, é o simbolismo da sua morte. E quando você levanta das águas, é o simbolismo da sua ressurreição em Cristo Jesus. Então, olha, perceba que o batismo já deixou de ser algo simplesmente para você entrar numa igreja. Mas ele tem um significado espiritual. Daqui a velha criatura está ficando para trás. Diga amém. E a nova criatura está ressurgindo. Diga glória a Deus por isso. E aí diz a Bíblia, né? As coisas velhas se passaram, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Diga amém. Aí Diácono Marcelão falou no início, mas eu ainda continuo sendo tentado. Verdade. Porque embora você seja uma nova criatura, a gente precisa entender que a velha criatura ainda está aqui. A diferença é que antes só tinha a velha criatura. Então a gente só fazia coisa errada, só que não prestava.
Hoje, o que é que tem na minha vida? Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então hoje eu faço as coisas certas. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus. Hoje eu estou vivo, porque antes eu estava morto dos meus delitos e pecados. Mas através da obra de Jesus Cristo, hoje eu estou vivo para fazer coisas boas, para fazer boas obras que glorifiquem o nome do meu Deus. Então nessa noite, meu irmão, glorifique a Deus na sua vida através daquilo que você faz. E o que é que vai prevalecer então, queridos? A velha criatura ou a nova criatura? Depende da que você alimentar mais. O ideal é que seja nova. Por que no início da caminhada cristã a gente faz mais besteira do que coisas certas? Porque a velha criatura ainda está muito forte. Mas conforme nós vamos caminhando com Cristo, e eu amo o texto de Provérbios que diz, né, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então quer dizer, a vida do justo não termina quando acaba a tarde e inicia a noite. Não, a vida do justo termina até ser dia perfeito, ou seja, ao meio-dia, o maior brilho. Então a nossa vida acaba na glória, vamos dizer assim, não quando está virando sombra. Então há uma obra de Deus nas nossas vidas. Há uma operação de Deus nas nossas vidas que nós precisamos deixar essa obra acontecer. Então nessa noite que você e eu estamos aqui, você que batizou nas águas, ali nas águas, a sua velha criatura foi mortificada. E se a minha velha criatura foi sepultada ali, eu não preciso mais viver escravo dos meus pecados. Essa velha criatura foi mortificada ali. Hoje eu posso viver em novidade de vida. Eu posso até pecar, mas eu não sou mais escravo do pecado, porque Jesus Cristo me libertou pela obra dele na cruz do Calvário. Então se você está aqui nessa noite, eu quero dar essa palavra para você. Você talvez pense, eu não consigo vencer isso, não consigo sair disso. E eu vim aqui dar uma boa notícia da parte de Deus. Em Cristo Jesus, nós conseguimos vencer o pecado, sim. Em Cristo Jesus, eu posso vencer esse mundo, sim. Em Cristo Jesus, eu não preciso mais viver escravizado pelos pecados que a minha natureza humana, tendenciosa ao pecado, cometia. Hoje eu posso viver uma nova realidade, uma nova vida, na nova aliança que Deus estabeleceu comigo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E se você entende e crê nisso, diga amém. Amém, amém, meu irmão? Para eu terminar, o relógio está desconvertendo ali. Então, o batismo tem esse simbolismo da minha morte, da minha ressurreição e da minha identificação com Cristo. Eu estou identificado com Ele. Não é à toa que os primeiros discípulos passaram a ser conhecidos como cristãos, porque as vidas deles pareciam com aquilo que Jesus fazia. Então, eu sou identificado com Cristo. Existe um selo, existe uma marca em mim, existe uma marca em você que nos identifica com Cristo. A Bíblia fala que Pedro, quando estava acompanhando Jesus para ser crucificado, ser julgado lá, ele estava no pátio. E as pessoas olhavam para ele e diziam, você é discípulo de Jesus. Você parece com ele, você fala como ele. Por quê, queridos? Havia algo em Pedro, não quero aqui falar das características físicas, mas havia algo em Pedro, muito além das características físicas, que o identificavam com Jesus. Havia uma marca de Jesus nele, que não podia ser oculta, apesar de ser de noite, apesar de ser um tempo difícil, mas havia uma marca que não podia ser escondida. E eu quero trazer isso para você. Você, ao participar de Cristo, ao se entregar a Cristo, uma marca existe em você também. Você olha no espelho e você não vê, você olha para você e você não vê, mas há uma
marca de Deus em nós, há um selo do Espírito Santo em nossas vidas. Você não vê, mas quando as pessoas te olham, elas te veem diferente, porque elas sabem que há algo diferente em você, e é a presença de Deus, é o poder de Deus sobre a sua vida. Você pode estar passando pelo seu pior momento, você pode estar desanimado, pode estar até com medo, como estava Pedro, mas a marca está lá, a glória de Deus está lá, a presença de Deus está lá na sua vida, e quem olhar vai ver a diferença que está sobre você. Amém, meu irmão? Mas para eu terminar, batismo nas águas, além desse simbolismo que eu falei aqui, também tem algo que eu preciso dizer. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a Bíblia fala que Deus nos tira, Ele nos transportou, Ele nos tira do império das trevas e nos coloca, nos insere no reino do Filho do seu amor. Então eu sou retirado lá do mundo, eu sou retirado lá do mundo e sou inserido no corpo de Cristo. Sou inserido em Cristo. Então ser batizado nas águas também tem esse simbolismo, não só da minha identificação em morte e ressurreição com Cristo, mas tem esse simbolismo de eu ser imerso no corpo de Cristo. E ser imerso no corpo de Cristo tem diversas coisas. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que nós, a carta de Efésios, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo potestade, acima de todo principado. Então sobre nós há uma autoridade, como está dizendo aqui. O inimigo não pode mais tocar nas nossas vidas, porque sobre mim está o sangue de Jesus. Eu estou oculto com Cristo em Deus, eu estou escondido em Deus, então o diabo não pode mais destruir a minha vida. Então feitiçarias, macumba que fazem contra nós, olho grande, inveja, isso não pega em crente, meu irmão, porque o sangue de Jesus está sobre mim e eu estou escondido em Cristo. Então quando o diabo tenta me procurar, fizeram um trabalho contra mim, manda lá o Satanás lá na casa do Rafael, quando vai me procurar, cadê ele? Cadê ele? Não achei, porque eu estava escondido em Cristo Jesus, debaixo do sangue dele. Então quando eu me batizo nas águas, tem esse significado. Estou escondido, estou em Cristo. E uma segunda coisa, para eu terminar, estar em Cristo tem algo maravilhoso também. Estar em Cristo, Jesus ele disse assim em João capítulo 5, aquele que está em Cristo, aquele que crê em mim, preste atenção na conjugação do verbo, ele não diz terá a vida eterna, ele diz tem. Então quer dizer, hoje eu e você, apesar desse corpo natural que um dia vai ser revestido da incorruptibilidade, apesar desse corpo mortal que um dia vai ser revestido da imortalidade, hoje eu já experimento a eternidade, ou pelo menos um pouquinho dela, a glória de Deus que se manifesta na eternidade, eu já experimento um pouquinho dela. É por isso que hoje você chega num culto como hoje, e você é curado, você é liberto, você recebe alegria, as angústias saem do nosso coração, você chegou aqui entristecido e sai alegre. Por quê, queridos? Isso é a manifestação do poder e da glória de Deus, que vamos experimentar plenamente na eternidade. Mas eu já desfruto um pouco hoje, eu já recebo cura hoje, eu já recebo milagre hoje, eu já recebo bênçãos hoje, eu já recebo o sobrenatural de Deus hoje, graças a eu estar mergulhado, inserido na eternidade de Deus. Aleluia. Eu já vivo na eternidade, eu já vivo um pouco da eternidade. Quando nós participamos da ceia, é um vislumbre da eternidade. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados. E ao sermos arrebatados vai ter ali as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É a celebração da igreja reunida com Cristo. Quando nós estamos aqui na ceia do Senhor, nós estamos aqui vislumbrando, desfrutando
uma fagulha, como aquela mulher, lembra aquela mulher que foi para Cristo e perguntou: Senhor, faz um milagre, minha filha está em casa endemoniada. Jesus disse para ela: não é lícito dar aos cachorrinhos aquilo que eu vim dar aos filhos. Mas aquela mulher olhou: Senhor, é verdade, mas só uma migalha. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Como que dizendo: se uma migalha da eternidade for liberada sobre a minha filha, ela vai ser curada. Quando nós nos reunimos, vamos dizer assim, é uma migalha, é um vislumbre da glória de Deus que vai ser manifesta lá na eternidade. Nós experimentamos isso, querido, hoje. Experimentamos domingo retrasado, vamos experimentar no próximo domingo um vislumbre da glória e da eternidade de Deus que já está operando em nossas vidas. Não é que vai operar, não. Eu já estou vivendo na eternidade. Eu já estou desfrutando um pouco da eternidade em Cristo Jesus hoje. Então você que batizou nas águas, seja hoje, seja 20, 30 anos, você está em Cristo, querido. Fomos inseridos nele para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nessa noite, diga para o seu irmão: tenha coragem para viver o Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tenha coragem para viver o Evangelho. Porque ainda vale a pena, queridos. Tem muitos aí que estão tentando desvalorizar o Evangelho. Mas o Evangelho ainda vale a pena ser vivido. Ainda vale a pena ter comunhão com Deus. Ainda vale a pena estarmos aqui reunidos num só propósito, numa só fé. Ainda vale a pena desfrutar da eternidade. Ainda vale a pena. Mas tem perseguição? Tem perseguição, tem. Mas a glória que em nós está sendo revelada vale muito mais a pena. É muito maior. Infelizmente, muitos de nós cristãos só sabemos falar da perseguição, da luta. Mas é noite da gente também lembrar da glória que em nós está sendo revelada. É noite da gente lembrar das bênçãos que recebemos pelo Evangelho. É noite da gente lembrar das alegrias que temos pelo Evangelho de Jesus. Vale um aplauso? Aplauda ao Senhor. Aplauda a obra que Ele está fazendo nas nossas vidas. Se coloque de pé. Deus lindo, Deus maravilhoso. Glória, glória, glória. Eu quero aproveitar essa noite e fazer um convite. De repente você está aqui dos visitantes, está aqui junto conosco. E você quer entregar sua vida a Jesus. Às vezes, como eu ouvi muito isso, a gente ouve: tu vai para a igreja, tu vai ser crente, tu vai ser Bíblia. Tem amigos meus que eles brincam comigo até hoje: tu está na igreja ainda? Eu estou. Achou que ia desistir? Achou que era modinha? Não, eu estou na igreja até hoje. Às vezes a gente ouve tantas coisas de pessoas que não sabem nada do Evangelho. E a gente acredita nelas como se aquilo que elas falassem fosse verdade. Nessa noite você ouviu de alguém que sabe o que é o Evangelho. Alguém que sabe do que é o Evangelho não só por aquilo que leu, não só pelas histórias que ouviu, mas alguém que tem experimentado o poder do Evangelho na própria vida. Não só eu, né? Pastor Pablo compartilhou aqui, cantamos louvores aqui. Então, vale a pena, queridos. Vale a pena. Não me arrependo de ter deixado para trás o que deixei para trás, para ter aquilo que está diante de mim que Deus me prometeu. Não me arrependo. Quando falei de desistência, eu já pensei em desistir do ministério diversas vezes. Já pensei em desistir, mas nunca pensei em desistir de Jesus. Eu sempre falei: vou largar o ministério, mas largar Jesus? Não. Largar Jesus, não. Isso não é uma tentação para mim. Graças a Deus por isso. Porque vale a pena, queridos, servir a Jesus. Vale a pena você encontrar o propósito para o qual você foi gerado e criado. Então nessa noite, se você está aqui e quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão.
Eu quero orar por você, se você quer entregar a sua vida a Jesus. Não? Então vamos orar. Feche seus olhos. Estamos aqui nessa noite, Pai. E queremos te agradecer pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito na vida desses irmãos que se batizaram hoje. Estamos muito alegres com a vida deles, com a decisão deles, e os recebemos de todo o nosso coração. Que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um de nós, Senhor. Cada um de nós aqui tem um tempo, tem uma caminhada, e nós te pedimos, ó Deus, que o poder do Evangelho venha operar na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Firma a nossa fé. Nos ajude na nossa caminhada a permanecer firmes, perseverantes. Que o Senhor nos ajude a vencer as tentações. Que o Senhor nos ajude a vencer, a mortificar a nossa carne, a nossa natureza humana tendenciosa ao pecado, que ainda está em nós. Ela ainda não saiu. Ela um dia vai sair. Ela ainda não saiu. Mas um dia nós ficaremos livres dela por toda a eternidade. Antes a gente só tinha ela. Hoje estamos numa nova realidade. Temos uma nova criatura. Somos uma nova criatura em Cristo. E um dia seremos somente novas criaturas, porque essa natureza humana será tendenciosa ao pecado, será retirada de nós. Então nos abençoa, Senhor. Nos sustenta para que continuemos testemunhando de Jesus nessa geração que tem rejeitado Deus, tem tentado colocar Deus para fora. Que nesta geração nós possamos continuar testemunhando de Jesus e fazendo do teu nome conhecido e glorificado. Como o Senhor ensinou aqui aqueles discípulos: vão, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós possamos continuar nessa obra que o Senhor outorgou a cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Eu quero chamar os irmãos aqui à frente que se batizaram. Venham aqui à frente, todos três, por favor. Fica aqui do meu ladinho, pode subir. Como é que é seu nome? Priscila. Seu nome? Leda. Leda? Leda. Seu nome? Geraldo. Nós estamos aqui com a Priscila, com a Leda e com o Geraldo. Vamos, nessa próxima semana, podemos interceder por eles? Amém. Então podemos interceder pela Priscila, pela Leda e pelo Geraldo. Vamos interceder pela Priscila, Leda e Geraldo. Será que se eu mudar a ordem eles acertam? Vamos interceder pelo Geraldo. Aí o pastor quer derrubar os irmãos, né? Poxa. Vamos orar pelos irmãos nessa semana, para que Deus os fortaleça, para que Deus os abençoe. Amém? Tenda suas mãos para cá. Diácono Wellington, vem fazer essa oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, na tua palavra diz que eles foram retirados do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Eles agora são membros do reino de Deus. No reino de Deus, a linguagem é o louvor e a adoração. Ó Senhor, lá no outro lado, a linguagem era a reclamação, a queixa, a murmuração. Agora, Senhor, nós queremos te adorar, te bendizer pela vida do Geraldo, Senhor. Queremos te adorar, Senhor, e te bendizer pela vida da Leda, Pai. Queremos te adorar, Senhor, e te bendizer pela vida da Priscila, Senhor. Entregamos eles em tuas mãos, Senhor, e iniciamos uma corrente de oração nessa semana, Pai. Que em nossas orações, Pai, ao pedirmos o pão de cada dia, Senhor, estaremos pedindo pela vida deles uma bênção nessa semana, Pai, de fortalecimento, Pai.
Oh Deus, que o coração deles sinta a alegria nessa semana de ser nova criatura. Que o coração deles vibre de viver em novidade de vida. Que venha a alegria a cada vitória, Senhor. Oh Senhor, que nos livre, assim como nós pedimos, Senhor. Nos livre, Senhor, da tentação, nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação, assim nós oramos. E assim nós oramos por ele. Não os deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, teu é o reino, tua é a glória, Senhor. Te glorificamos, te bendizemos pela vida deles três, Senhor. Que alegria, Senhor. No dia que eles se converteram, Senhor, houve festa no céu. E hoje, Senhor, no dia do batismo, há uma festa na igreja de Nova Vida do Catete. Há uma festa nesse corpo, Senhor, da igreja de Nova Vida, Senhor. Pela vida do Geraldo, pela vida da Leda, pela vida da Priscila, Senhor. Obrigado, Jesus. Essa alegria, Pai, invade o coração, Senhor. Estamos felizes, Senhor, por ele, Senhor, porque hoje o teu reino avançou, Pai. Hoje o teu reino cresceu, Pai, e o império das trevas diminuiu. Oh, que glória, Senhor. Naquela cruz do Calvário foi conquistada essa vitória. Aquela vitória foi completa e perfeita, Senhor, e alcançou a vida deles, Pai, e alcançou a vida dessa igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Enquanto igreja, nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, Pai, e os entregamos em nome de Jesus, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Sê tu uma bênção, Geraldo. Sê tu uma bênção, Lida. Priscila, ser tu uma bênção, em nome de Jesus. E a igreja aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Queremos te agradecer por essa noite, Pai. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar. Noite de milagres, noite de bênção, noite de festa, noite de alegria, noite de regozijo em tua presença. Muito obrigado, Pai. Noite de louvor, noite de adoração. Nós te louvamos, noite de comunhão nossa com o Senhor, de uns com os outros. Muito obrigado, Pai. Nessa hora que nós vamos embora, nos leva, Senhor, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Dá-nos uma semana de bênçãos, de milagres, em que estejamos atentos e sensíveis à tua voz, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos, Pai, entregando nosso retorno, entregando nossa família nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nos leva, Senhor, e cuida de nós. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, permaneça para sempre, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Vamos todos na paz do Senhor.